Olá, tudo bem? Você já sofreu LGBTfobia? E quando isso aconteceu, você sabia exatamente o que fazer? Esse é o primeiro de uma série de 6 vídeos curtos sobre como denunciar a LGBTfobia. Ele vai funcionar mais ou menos como um manual, com o passo a passo, para denunciar casos de discriminação em razão de orientação sexual ou identidade de gênero. E ao final desses 6 vídeos será feita uma live aqui mesmo no YouTube com pessoas da área do direito LGBTI para levar essa nossa conversa um pouco mais adiante e esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado. Neste vídeo 1, entre outros assuntos, será tratada a equiparação da LGBTfobia ao crime de racismo e também a sua diferenciação em relação à injúria. E para facilitar a compreensão do passo a passo que tem de ser seguido em cada caso, eu vou separar a LGBTfobia em 4 tipos, de acordo com as situações mais comuns onde elas acontecem, porque as providências que você pode tomar em cada um dos casos variam um pouquinho entre elas. No vídeo 2 será abordado então sobre como você deve proceder para denunciar a LGBTfobia que aconteceu no seu cotidiano. Ou seja, se você sofreu qualquer tipo de agressão verbal ou física vindo de alguma pessoa, ou mesmo se você teve o acesso a algum direito ou algum local negado devido à sua orientação sexual ou identidade de gênero. No vídeo 3, o canal vai abordar a LGBTfobia virtual ou o cyberbullying LGBTfóbico. No vídeo 4, você vai saber como proceder se você for discriminado dentro de um estabelecimento comercial. No vídeo 5, se você foi alvo de piadinhas no ambiente de trabalho, ou mesmo se você sofreu uma demissão por ser LGBT. E no último vídeo, nós vamos falar da importância de denunciar os casos de LGBTfobia e aonde procurar ajuda caso você se sinta perdido mesmo após ter visto esses vídeos. E se você achar que eu esqueci de comentar alguma coisa muito importante, por favor, use o campo dos comentários, porque os mais relevantes serão trazidos à tona no 7º e último vídeo, que vai ser uma live. Então vamos lá, que já está na hora da gente começar. Seja muito bem-vindo, eu sou o Olê e você está entrando no Dark Room. Segundo um estudo da USP de 2014, cerca de 70% dos LGBTs já sofreu algum tipo de agressão discriminatória, seja ela física ou verbal. Uma pesquisa realizada pela ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, e pelo IBTE, que é o Instituto Brasileiro de Transformação pela Educação, apurou que 99% dos LGBTs não se sentem seguros atualmente aqui no nosso país. Porém, não obstante toda essa incidência de violência e medo, até hoje o Congresso não votou nenhuma lei específica buscando resguardar nossa dignidade plena. Isso se deve principalmente à articulação da bancada evangélica. E se você ainda não entendeu até hoje as consequências reais da nossa baixa representatividade política, eis aí um belo de um exemplo. Pois foi justamente para nos resguardar dessa abstenção jurídica que o STF julgou em 2019, e me desculpe aí pela expressão, é uma ação, e eu vou precisar me concentrar para conseguir falar isso, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Mas foi uma ação... É uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Foi justamente para nos resguardar dessa omissão jurídica que o STF julgou em 2019 uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ou seja, como o STF não pode ele mesmo criar uma lei, mas ele pode definir qual é o melhor entendimento para uma lei que já existe. E como o Congresso demorou demais para votar uma lei específica sobre a LGBTfobia, o STF foi lá e equiparou esse crime ao crime de racismo que já estava previsto na lei. Isso não é lá o ideal, mas é o que a gente conseguiu até agora. E é importante esclarecer também que as pessoas costumam usar a expressão homofobia, dizer a lei contra a homofobia, sendo que o mais correto seria usar a expressão LGBTfobia. Mas é claro, quando se tratar de um caso específico, está tudo bem você se chamar de homofobia, lesbofobia, transfobia ou bifobia. E eu sei que LGBTfobia é uma palavra bem difícil de pronunciar, mas muito disso se deve à nossa própria falta de hábito. E eu vou usar bastante essa expressão aqui, então a gente já vai acostumando os ouvidos. E uma coisa que eu acho também importante deixar registrada, os agressores LGBTfóbicos costumam apelar muito para a lei de liberdade de expressão, mas essa lei não protege os crimes de ódio nem as injúrias em geral, tá? Sem falar que a pessoa pode sempre estar substituindo a injúria por silêncio, por exemplo. Não precisa nem ter uma lei para isso, né? E embora eu esteja falando de LGBTfobia aqui nessa série, os preceitos jurídicos falados aqui servem perfeitamente para todos os crimes de racismo, de injúria, de difamação e
de xenofobia. Deixando claro também que eu estou sempre falando aqui de uma denúncia criminal, no sentido de que a pessoa pague pelo seu crime. Você denuncia essa pessoa, mas não esperando receber algo em troca, além da própria condenação dela. Mas ao mesmo tempo, nada impede de você abrir um processo na área civil, por exemplo, ou mesmo na área trabalhista. Mas nesses casos, depois de seguir os passos iniciais que eu vou falar aqui nos vídeos, eu sugiro fortemente você procurar um advogado. Então vamos lá. A LGBTfobia, que foi equiparada ao crime de racismo, acontece quando você é impedido de exercer algum direito, quando tem o seu acesso a algum local barrado, ou mesmo quando é tratado de forma discriminatória devido à sua orientação sexual ou identidade de gênero. Como, por exemplo, quando alguém afirma que todos os gays são pedófilos e que eles querem destruir a família brasileira. Esse crime, após a equiparação pelo STF, passou a estar previsto na Lei 7.716 de 1989. Guarda essa lei bem na ponta da sua língua. 7.716 de 1989. É um crime inafiançável e imprescritível. Um bom exemplo para a gente entender como que essa lógica funciona é se Antônia, uma mulher trans, tem o seu direito a usar o banheiro feminino negado. Embora essa discriminação tenha sido dirigida diretamente a Antônia, que afinal é quem vai dar início a esse processo todo, essa atitude discriminatória atingiria qualquer outra mulher trans naquele local. E é por isso que a LGBTfobia, assim como o racismo, são considerados crimes mais amplos, porque eles atingem toda a coletividade de pessoas sob aquela condição, independentemente de se tratar de Antônia, de Fernando ou de Ariel. Quando fica confirmado que realmente se trata de um crime de LGBTfobia, quem encabeça todo esse processo é o Ministério Público, em nome de toda a coletividade. Já a injúria, seja ela de qualquer natureza, no caso aqui é LGBTfóbica, acontece quando a pessoa é ofendida na sua honra e na sua moral por meio de xingamentos, textos ou gestos que contenham elementos de origem discriminatória. Nesse caso, a pessoa é depreciada individualmente, como por exemplo quando é chamado de traveco, de viado, de sapatão, de aberração, etc. A injúria é coberta pelo artigo 140 do Código Penal e costuma ser considerado um crime mais brando. No final, quem vai decidir se é LGBTfobia ou injúria LGBTfóbica é o próprio Ministério Público, que também vai decidir se ele entra com o processo ou não. Então, em suma, crime de LGBTfobia, Lei 7.716 de 2019, atinge o coletivo. Já o crime de injúria, artigo 140 do Código Penal, atinge diretamente o indivíduo. Certo, minha gente? Eu quero avisar também que na descrição desse vídeo tem um aviso legal que é muito importante, além de todas as leis citadas e links para todos os documentos que eu utilizei como pesquisa para fazer esse documentário. E no próximo vídeo, o segundo dessa série, nós vamos abordar a LGBTfobia no cotidiano. Então, se você puder, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar por dentro das próximas atualizações. Muito obrigado pelo seu view, um grande beijo e até o próximo. Lembrando sempre que esse vídeo foi preparado com pesquisa em materiais confiáveis encontrados na internet e que eu recomendo que você haja sempre com segurança e responsabilidade. Se você for menor de idade, peça orientação a um adulto. Em caso de qualquer dúvida, utilize o Disque 100 do governo federal ou consulte um advogado. E se sentir sua segurança ameaçada a qualquer momento, chame a polícia.